governo federal criou um programa de proteção ao emprego para frear as demissões no país. A ideia é preservar 50 mil trabalhadores. O plano permite a redução da jornada de trabalho e o corte de salários de funcionários de empresas em dificuldades financeiras. Mas para participar é preciso seguir uma série de critérios. Estão aptas todas as empresas que demitiram mais do que contrataram nos últimos 12 meses. É necessário também que se esgotem primeiro outras alternativas, como a utilização de banco de horas e do período de férias, inclusive as coletivas. O Programa de Proteção ao Emprego vai permitir a diminuição temporária de até 30% das horas de trabalho, com redução proporcional do salário pago pelo empregador. A diferença do salário será parcialmente compensada pelo governo, que vai pagar 50% da perda com o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os recursos serão repassados às empresas pela Caixa Econômica Federal. O plano pode ser aderido até o final do ano. As empresas que participarem ficam proibidas de dispensar os funcionários que tiveram jornada reduzida enquanto durar o programa e, após o término, pelo prazo equivalente a 1/3 do período de adesão. As associações patronais consideram a medida um avanço para o setor. Mas, do ponto de vista jurídico, este advogado pondera os riscos que o plano pode gerar aos direitos do trabalhador. A medida provisória deveria assegurar, não deixar para acordo coletivo, assegurar que, fim do programa, saindo a empresa do PPE, tudo retornará ao estado anterior. A jornada e o salário. Volta à absoluta normalidade, para que fique registrado que isso é uma anormalidade temporária. O acordo coletivo no Brasil não é uma negociação coletiva, é uma imposição coletiva. E para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio o advogado Antônio Carlos Koenig. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente ouviu aí na reportagem uma breve explicação sobre como funciona esse programa, mas eu queria que o senhor explicasse mais detalhadamente como ele se dá. Pois não. O programa visa a redução da carga horária, da jornada do trabalho do trabalhador e com a consequente redução salarial. Em tese, o trabalhador terá uma redução de 85% apenas do seu salário, porque o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, deverá comparecer com 15% desse valor em média. O que pode ser ajustado aí? Só o salário e a carga horária? Em tese, tudo pode ser negociado entre trabalhadores e empregadores, mas desde que seja preservado esses limites máximos impostos pelo Plano de Proteção ao Emprego. Como que fica a questão dos benefícios, doutor? Vale transporte, alimentação, a pessoa tem um plano de saúde, isso também pode ser negociado? Em tese pode ser negociado, mas não deve ser, não é visto no plano dessa forma. A princípio, todos esses benefícios vão ser pagos da mesma maneira e a contribuição correspondente de FGTS e INSS será proporcional ao valor já descontado do salário do trabalhador. O que a empresa precisa ter para aderir a esse programa? Ela primeiro precisa provar as dificuldades que vem passando para manter o quadro de empregados através do índice de empregos que não pode ser superior a 1%, é uma conta entre demissões e contratações no último ano. Tem que ter esgotado todas as possibilidades, que é o uso do banco de horas, férias, inclusive coletivas, e está em dia com todas as suas obrigações fiscais e FGTS e INSS. Tem prazo para isso, né? Já começou a valer, mas Sim. Tem prazo para aderir. Pelo plano, o prazo seria até 31 de dezembro. E a validade desse plano seria por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. A empresa vai pagar um valor maior por hora trabalhada ou não? Vai ser o FAT mesmo que vai abarcar isso? Não, a empresa vai pagar o valor correspondente já ao valor reduzido de 70% do valor que ela paga hoje. Precisa de um acordo entre os sindicatos, o patronal e o dos trabalhadores ou não? Isso é feito de que forma? É legalizado e funciona de que forma? Sim, vai ser através de acordo coletivo entre sindicato, os empregadores e o governo. E isso deverá ser levado ao Ministério do Trabalho para a sanção. Todo trabalhador terá parte do salário complementado igualmente pelo governo? Não, porque existe um teto. O teto seria de R$ 900,85, que correspondem ao valor a 70% do valor do salário-desemprego, que é de R$ 1.385. Então, esse é o limite máximo de contribuição pelo FAT.
É voluntário? O trabalhador, por exemplo, de uma empresa que aderiu ao programa, ele não quer fazer parte, quer trabalhar as horas dele integrais e receber. Ele tem esse direito ou não? Ele tem que seguir o acordo? Ele tem que seguir um acordo porque ele é vinculado ao sindicato. Quem vai negociar essa possibilidade ou não é o sindicato. Ele representa o trabalhador. Tem um prazo determinado para que esse programa funcione? Depois que a empresa aderiu, ela pode ficar até quanto tempo com esse programa? Esse programa tem um limite de 1 ano, então são 6 meses prorrogados por mais 6 meses. Nesse período, ela não poderá demitir nenhum empregado, a não ser por justa causa. E após o programa, por mais 1/3 do período que ela participou do programa. Então, se ela tiver participado 6 meses, não pode demitir durante mais 2 meses após esses 6 meses. Se for 1 ano, após 4 meses depois do programa. O que acontece depois? O salário tem que voltar ao normal, a carga horária é normal? Tem que voltar ao normal. De acordo com o que tá especificado na medida provisória, após esse período, volta tudo ao estado anterior. Se alguma coisa não for cumprida aí, né? Houve um acordo. O que o trabalhador pode fazer? Se ele foi demitido, não pode demitir, se ele teve algum percalço aí com a empresa, o que fazer? Ele só poderá ser demitido por justa causa, mas se a empresa descumprir o acordo e demitir algum servidor, algum funcionário dela, nesse período, ela vai ter que restituir ao FAT todos os valores que foram desembolsados para pagamento dos trabalhadores, corrigidos, e mais uma multa administrativa de 100% desse valor. E não poderá mais participar do PPE futuramente. Tá ótimo. A gente ainda tem algumas dúvidas a esse respeito. Vou pedir um minutinho para o senhor, daqui a pouco a gente volta a tratar dele. E aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Antônio Carlos Crone, que hoje fala com a gente sobre o programa de manutenção de preservação do emprego, né? Doutor, geralmente a carga horária e os salários são reduzidos nesse tipo de programa. Como funciona o cálculo dos trabalhistas, né, para rescisão do contrato, por exemplo, ou para fins de aposentadoria? Esse tempo em que o trabalhador ficou ali trabalhando com salário reduzido, ele vai ter alguma redução depois ou não? Vale o salário dele na carteira? Sim, ele vai ter uma redução porque ele vai contribuir proporcionalmente a esse valor que foi reduzido, a menos que ele faça uma contribuição, por exemplo, ao INSS superior a esse valor para preservar aquele salário superior que ele recebia. Mas, a princípio, o valor ele vai ser reduzido de acordo com essa redução de salário também. Ele pode complementar de forma autônoma, separadamente? Como ele faz isso? No caso do INSS, sim. No caso do INSS, ele pode, sim, complementar para poder preservar esse valor de salário. Qual a vantagem sobre o sistema atual de suspensão de contrato de trabalho desse programa? Qual a vantagem dele? A vantagem é que ele vai poder receber mais por mais tempo. No caso do layoff, que é esse sistema de suspensão contratual atual, ele já passa a receber automaticamente, quando ele é suspenso, durante de 2 a 5 meses, ele já passa a receber o salário-desemprego. E após esses 5 meses, se ele for demitido, dentro do período de interstício que a lei obriga, ele não pode mais receber o salário-desemprego. No caso da suspensão do PPE, ele vai permanecer recebendo, e depois do período de interstício, que seria aquele 30% após o PPE, que ele pode ser demitido, ele pode passar a receber, sim, o salário-desemprego. O programa de preservação do emprego é legal? Ele é constitucional, porque no artigo 7º, inciso 6º da Constituição, discrimina que pode ser reduzido o salário através de convenção coletiva. E no 13º do mesmo artigo, permite a redução da jornada de trabalho. Tendo em vista a crise que o país enfrenta, muitas empresas aí tendo dificuldades, esse programa é um benefício para o trabalhador? É bom para o trabalhador? Em tese, é bom porque ele preserva o emprego. É ruim porque ele flexibiliza a regra trabalhista e permite redução salarial num momento de crise em que o trabalhador está passando por sérias dificuldades também para manter o seu dia a dia. Então, eu acho que ele é melhor para as empresas e para o governo. Na realidade, que preserva aí o depósito do FGTS, não vai haver saques, não vai haver salário-desemprego, então é melhor para o governo e
é bom para o trabalhador que não perde o emprego também, passa a receber 85% do valor. Agora, tem que ficar de olho, né, no prazo certinho para que esses valores e a carga horária volte depois de encerrado o prazo, não é? Esse é um papel da sociedade, do trabalhador e principalmente do sindicato, que tem que ficar atento para que as regras sejam cumpridas adequadamente e legalmente. Recentemente, a gente teve mudança para o trabalhador doméstico. Vale também se a família estiver passando por uma crise? É legal ou não? Tem que ser uma empresa? A princípio, é a empresa. Até existe uma discussão que isso aí foi feito muito para as montadoras de veículo. Mas esse programa pode até ser estendido para outras classes trabalhadoras. Mas, a princípio, ele é feito só para as empresas mesmo. Tá ótimo, muito obrigada. Eu conversei aqui com o advogado Antônio Carlos Kroner a respeito do Programa de Preservação do Emprego. Obrigada pela participação. Eu é que agradeço a disposição. Até uma próxima. Até logo.